Olá, hoje vamos falar como melhor podemos nos comunicar em idioma estrangeiro. Meu nome é Sari Koivukangas, eu sou da Finlândia e eu trabalho faz 25 anos na Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas, onde aplicamos o método terapêutico do Dr. Norberto Kepp. Isso mesmo. Ao mesmo tempo que os alunos estudam um idioma, eles fazem uma terapia, melhorando sua saúde, vida profissional, conhecimentos e autoconfiança. Dr. Kepp vê o ser humano na sua origem como bom, belo e verdadeiro, mas o que atrapalha o seu desenvolvimento é a sua psicopatologia. E o que é essa psicopatologia? Por exemplo, inveja, arrogância, narcisismo. E essa psicopatologia pode ser aumentada pela sociedade, a sociopatologia, através da educação, por exemplo. E à medida que a pessoa se conscientiza dessa patologia, ela volta à sua sanidade e bem-estar original. Esse é o base do método. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um aspecto de psicopatologia que é o narcisismo. O narcisismo é uma atitude da pessoa se voltar a si própria, se bloqueando o mundo exterior. E é no mundo exterior que tem a energia, conhecimento, sabedoria. Então ela se bloqueia tudo isso. E quando a pessoa se priva desse conhecimento do exterior, ela se torna medíocre. Ou como diz popularmente, né? Fica sem graça, sem energia. Bom, aqui vou mostrar para vocês um gráfico que foi feito por Dr. Kepp. Aqui ele lista as consequências do narcisismo. Veja aí os dois primeiros. Dificuldade extrema de aprender e ausência de contato com o exterior. Eu vejo isso bastante na sala de aula. As pessoas com as maiores dificuldades de aprender são aquelas que têm pouco interesse no mundo exterior, o pouco amor pelos outros, e eles tomam uma atitude mais arrogante. A própria palavra arrogância, na sua origem etimológica, quer dizer não pedir, não perguntar. O início A quer dizer não. Como é no anormal? Tem o normal e anormal. Agora, rogar quer dizer pedir ou perguntar. Ou seja, a pessoa arrogante não pede nada, não pergunta nada. Isso porque no narcisismo dela, ela acha que não precisa dos outros, não precisa aprender nada. Só que ela não percebe o que ela está perdendo. O narcisista tem muitos delírios que são ideias fora da realidade, que o levam para uma doença mental mais grave. Então, o problema do narcisismo é mais sério que a pessoa normalmente pensa. Agora, no aprendizado, o afeto, o amor, é muito importante, tanto para o aprendizado como para a nossa comunicação. E o Dr. Kepp costuma dizer que só é conhecido o que é amado. Nesse sentido, ele é muito diferente dos outros autores, pensadores, porque ele coloca o sentimento como base do aprendizado. Então, você deve se lembrar que, quando você era criança e gostava do professor, você aprendia. E se não gostava do professor, ficava difícil de aprender. Então, a pessoa narcisista ela tem uma frieza em relação ao afeto. E isso, principalmente, impede de aprender. Até de fazer uma ligação energética, de ressonância com o outro, com o professor, com outra pessoa, pois falta o interesse pelo mundo exterior. E, em geral, as pessoas narcisistas são muito isoladas também. Essas são características do narcisismo. Agora, vamos falar do comunicação em inglês. Será que acontece com vocês também, quando vão falar inglês, se sentem travados? Que as palavras desaparecem, a comunicação não sai como esperado. Aí você começa a entrar em desespero, você fica vermelho, cada vez mais atrapalhado, até que resolve não falar mais nada.
Já falei com muita gente que contou que isso que acontece. E ainda pior, ao mesmo tempo você tem um colega, um irmão, uma irmã, que parece conseguir comunicar com naturalidade. Então, além da sua dificuldade, você ainda precisa lidar com a invejinha que tem das pessoas mais desinibidas, descontraídas. Eu acho que é bastante para lidar numa só situação. Mas então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês se preocupam muito com o que as outras pessoas vão pensar de vocês? Vocês se comparam muito com os outros, pensando que vocês deveriam ser assim ou de outro jeito? E talvez também pensam que para você é muito difícil e para o outro comunicar em inglês é muito fácil. Agora, esses pensamentos são um sinal de que a pessoa é muito voltada a si mesma. Parece que o centro da sua atenção é ela mesma. E isso atrapalha bastante a comunicação. Agora, quando a pessoa tem um outro tipo de atitude, o pensamento, que é voltado mais para os outros, então ela não carrega mais esse peso da perfeição da pessoa, muita tensão. Por exemplo, se ela pensar, como que eu posso ajudar esse colega de trabalho? Como que eu posso ajudar a empresa, o cliente? Aí a pessoa vai tirar o foco dela mesma e essas perguntas anteriores, eles perdem a relevância. E isso, com certeza, vai melhorar a comunicação. Eu vou contar para vocês um caso de uma aluna que estudava inglês na Millennium. E ela tinha esse problema. Ela já tinha um certo conhecimento do inglês. Vamos dizer assim, uma aluna no nível intermediário do inglês. E ela trabalhava num banco. Aí ela contava que vinha muitos estrangeiros, mas que ela ficava apavorada. Aliás, todo mundo do banco ficava apavorado quando parecia um estrangeiro. Eles queriam se esconder debaixo das suas mesas. Aí, conversando sobre isso na aula, aí eu perguntei para a aluna, mas por que os estrangeiros vão lá no banco? O que eles querem? Aí a aluna me respondeu, eles querem abrir uma conta. E eu queria ter certeza, então eu perguntei, mas todos queriam abrir uma conta? E ela falou, é isso. Aí eu perguntei se ela sabia abrir a conta. Ela falou, sim, esse é meu trabalho. Aí ela começou a pensar que ela não abria a conta, porque ela ficava muito preocupada com o que as pessoas vão achar dela, se ela falava inglês ou não, como que era a pronúncia dela. Toda aquela insegurança que a pessoa sente quando é voltado mais para si. E ela, assim, começou a se conscientizar deste problema. O resultado foi muito interessante. Quando ela voltou na próxima aula, ela contou que naquela semana, quando chegava um estrangeiro lá no banco, ela resolveu fazer diferente. Primeiro ela falou que ela só pensava em abrir a conta. Então chegava um estrangeiro lá e ela convidava a sua mesa. Ela falou que quando veio o primeiro, ela ainda estava meio em pânico, mas que ela tinha na mente que precisava abrir a conta. Não que ela estivesse entendendo muito bem o que a pessoa falava, mas ela sabia o que ela tinha que fazer para servir aquele cliente. Vou abrir a conta. Então ela pediu os documentos, fez o trabalho dela, devolveu os papéis e o cliente ficou muito contente. Aí ela começou a ver que não era tão difícil e continuou. Os clientes ficavam contentes e ela começou a pegar mais confiança. E até o final daquela semana ela já estava conversando com os clientes, perguntando de onde eles vinham. E em pouco tempo ela chegou a ser conhecida na empresa como a funcionária que fala inglês. E isso tinha uma influência, inclusive, para a carreira dela. Então, nota que interessante. Não foi que ela aprendeu mais inglês naquela semana, mas ela se conscientizou e mudou a atitude dela e ela se libertou para uma atitude mais produtiva. E, consequentemente, ela tinha melhoras, inclusive, na carreira.
Então, o que é importante notar? Nesse processo terapêutico kepiano, assim que a pessoa vai entrando mais numa ação que é ética, é boa, os bloqueios vão diminuindo meio automaticamente e as qualidades da pessoa vão florescer. Aqui nesse livro, A Medicina da Alma, o Kepe escreve um pouco sobre esse processo de cura. Então veja o que ele fala. Esse livro que ele fez nas pesquisas dele no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo. E esse livro é um livro pioneiro na área de psicossomática, porque também as doenças físicas, em grande parte, são resultado das nossas atitudes patológicas e da nossa censura de não querer reconhecê-las. Um fato muito importante é o de que, quanto mais o indivíduo for capaz de amar o seu próximo, mais são organicamente será. O amor que ele tinha para si próprio e para as suas doenças volta-se agora para os outros, não sobrando mais tempo para alimentar o seu narcisismo e egocentrismo. Norberto Keppe, Medicina da Alma, na página 45. Esse livro você encontra na Livraria Proton ou nas escolas de língua Milênio. O narcisismo pode se manifestar de várias formas. O mais evidente é aquele encantado com a própria aparência, causando até mesmo algumas somatizações, principalmente na pele. O Dr. Giraldo, que é um médico colombiano que trabalhou aqui conosco, costumava dizer que, sabe o vitíligo, aquele problema de brancura na pele? Era comum nas pessoas que tinham muitos espelhos na sua casa. Achei curioso, mas com isso ele queria dizer que a pessoa encantada com a própria imagem costuma ter esse tipo de somatização. Mas narcisismo não é somente isso. A pessoa pode estar encantada com as próprias ideias. Assim, dificilmente aprende algo. Está tão encantada com as próprias ideias que não consegue assimilar ideias de outras pessoas. Essas pessoas nunca lêem nada, nenhum livro, não se interessam pelas escolas, o aprendizado, porque já está satisfeito com a própria ideia. Timidez também pode ser uma forma de narcisismo, lá no fundo. A pessoa se coloca numa posição muito imaginária, alta, que na hora que ela precisa conversar com o outro, não aguenta ver bobagens que fala, que falta ideias, as confusões que cria, e aí se retrai. Ou tem muito pouco interesse nas outras pessoas, e não nem vê razão de interagir com os outros. Se comunicar com o outro na base, o que é? É afeto, é amor. Um contato com o outro, consigo próprio. E o narcisista não quer dar nada para o outro, não quer se beneficiar ninguém. Então, ele está numa reunião, ele não compartilha as ideias, até guarda para si mesmo, porque acha que vai assim preservá-las. E não, que quanto mais a pessoa compartilhar na vida e compartilhar suas qualidades, mais essas qualidades se expandirão e a pessoa vai se desenvolver. Bom, eu tenho um outro gráfico do Dr. Keppe, onde ele listou os sinais do narcisismo. Em primeiro lugar, ele colocou pessoas que gastam demais, mais do que ganham, né? Então, o que isso tem a ver com narcisismo? Já pensaram? Eu acho que pessoa se vê muito grande, muito merecedora e não lida com nenhuma frustração. Ela pensa que o mundo foi feito para ela, para servir a ela. Bom, a consequência é que ela vai viver endividada, né? Em segundo lugar, tem um pensamento superficial. Bom, se a pessoa não se liga a nada no seu exterior, a nenhum aprendizado, a nenhuma pessoa mais sábia, nenhum conhecimento, nenhuma escola, se ela ficar só no que ela sabe, realmente vai ser muito superficial. Terceiro, cuidado exagerado com a aparência. Bom, isso é evidente, né? Agora tem outro lado também, da pessoa que não se cuida, acha que os outros têm que aguentar ela, feiosa, mal cheirosa.
Isso é também um tipo de narcisismo, de não querer agradar ninguém. No 4, diz que vive fazendo plásticas. Estão mais preocupados com a sua aparência do que o que eles vão fazer, a realização, no que podem contribuir, como que podem ser agradáveis, bonitas por dentro. E, inclusive, sabe-se que, em termos energéticos, a beleza interna vai refletir nas formas mais harmoniosas, na luminosidade da pessoa. Isso é algo que poucas pessoas percebem quando estão buscando beleza. 5, tem convívio desagradável. O narcisista é aquele que só fala dele, de um assunto que mais ninguém tem interesse. Ele não vai ver o assunto que interessa para o amigo dele, para quem o está escutando. Essas pessoas realmente são muito cansativas. E a consequência é que os outros começam a evitá-las. Olha que interessante no 6. Por que os narcisistas são artistas fracassados? É porque não tocam para o público. Tocam para si próprios, para sua grandeza, para sua vaidade. Tem uma atitude de querer ser famoso, admirado, que é benefício só para si mesma. Isso daí deixa a pessoa muito sem energia e sem criatividade também. Enquanto a gente vê que as grandes artistas sempre querem trazer algum bom para o outro, um benefício para o outro. Vamos ver o 7. Sofrem da preguiça congênita. Bom, se o narcisista só pensa nele, por que ele ia fazer alguma coisa em benefício do outro? Na questão do trabalho. O trabalho é sempre ajudar o outro, resolver algum problema para a sociedade, para o outro, para a empresa. Acho que isso não está no interesse da personalidade narcisista. 8. Incentiva a megalomania, sua e dos outros. Eles pensam que são muito capazes, que tudo podem, que não precisa se adaptar nem às leis da realidade. Só que nessa atitude megalômana, os projetos normalmente fracassam. A empresa quebra, o casamento termina. E a pessoa não consegue terminar seus estudos. 9. Colocam-se como deuses, achando que sua fantasia é real, que está acima de qualquer dificuldade humana. Você pode notar que com essas atitudes a pessoa se atrapalha toda, criando dificuldades desnecessárias para ela mesma. Então, como lidar com isso? Primeiro, temos que começar a ver as nossas dificuldades com um certo carinho. Se eu tenho dificuldade de me comunicar no idioma estrangeiro, o mesmo em português, isso já é uma consciência importante. É um sintoma que esconde uma realidade interna. E essa visão que o Dr. Keppe traz é totalmente inovadora. Vamos assistir um trecho do programa O Homem Universal, em que o Dr. Keppe e a doutora Cláudia explicam um pouco sobre a situação do ser humano. E de uma coisa que pode trazer muito alívio para quem sofre do narcisismo. Esses programas você encontra aqui no canal das Faculdades Trilógicas e também são utilizados nas aulas terapêuticas na Milênio, onde os alunos conversam sobre esses assuntos no idioma escolhido. Vamos ver. O senhor estava falando a respeito da inconscientização dos sintomas que geralmente as psicoterapias ou mesmo até a farmacoterapia busca, né, Dr. Keppe, esconder os sintomas que a pessoa tem, da loucura que ela tem. Então a gente pensa que toda a sociedade ela está organizada, Dr. Keppe, para esconder sintomas. Então se a pessoa tem angústia, ela pode recorrer a passeios, a viagens, a compras, né, a comida, a vídeos, a sexo, todo um esquema de até de comércio, de ganho que as pessoas têm, tomando por base a fraqueza do ser humano, a doença dele, a angústia dele, o cigarro, a bebida, quanta coisa. Você nota que é justamente o contrário, vamos dizer, a cura do ser humano, a melhora, é justamente o contrário. Porque se o indivíduo tem algo errado, aquilo aparece no sintoma. Isso. Então o sintoma é praticamente uma consciência para ele. Isso. O sintoma diz, olha aqui, veja bem que aqui tem qualquer coisa que precisa ser vista. Então o sintoma é uma luz que se abre na vida dele
Por exemplo, se ele tem um tique, como você estava falando aqui de uma pessoa presente, se ele tem uma maneira assim rara de falar, uma gagueira, se ele tem uma dificuldade de enxergar, de ouvir, se ele tem qualquer problema assim, dificuldade em se alimentar, isso não é um mal para ele. O mal é interessante isso. O mal é quando ele quer fazer com que, por exemplo, não tenha apetite, comece a comer. Ou então, se tem apetite demais, coma menos. Não. O importante é que esses sintomas que nós chamamos de doença, não é a doença. Os sintomas é para mostrar uma doença que está oculta lá atrás e que está causando aqueles sintomas. Então, os sintomas é para o indivíduo ver uma realidade que ele precisa. Senão, através daquele sintoma, ele mesmo que tome um remédio, cure no processo psicoterápico, ele vai depois ter um sintoma pior ainda. Veja, aqui eu escrevi a ideia errônea que geralmente o ser humano e a sociedade tem, e os cientistas também, a respeito da patologia do ser humano. Veja o que eu pus aqui. Esta é a ideia que todo mundo tem, que o ser humano é são, tem uma estrutura sã. E, de vez em quando, ele tem algum erro que ele comete, de vez em quando ele tem mentiras, inverdades na vida dele, que de repente ele tem, por exemplo, algo que ataca a estética dele, que ele fica defeituoso, mas que o ser humano basicamente é são. Não é. Esse que é o grande erro. Olha o certo, na nossa opinião, o que é? O ser humano é patológico, é doente. Então ele tem uma estrutura, esse é o ser humano. Assim, vamos dizer, doente, todos nós somos doentes. Então, ele é um ser doente. Agora, de vez em quando, ele tem algum bem que ele faz, algum bem na vida dele, ou então alguma verdade, ou então alguma beleza, alguma estética. Então a realidade é essa. O ser humano é doente e de vez em quando ele manifesta alguma coisa sã. E não que ele seja são com alguma coisa doente. Ele é doente com uma ou outra coisa. Agora, para ele ser são, aqui, então, tem que entrar à vontade, viu? Para segurar todo esse processo patológico e ele, então, sessão em algum aspecto. Dr. Kepp, o senhor está atingindo no coração da megalomania, do narcisismo das pessoas. E eu acho que muita gente agora deve estar muito brava ouvindo o senhor falar isso, porque isso vai fundamentalmente contra a ideia de vaidade do ser humano, de se sentir perfeito, de se sentir bacana, normal ou muito equilibrado. O senhor mostrar que todos nós somos doentes e que com muito esforço tomamos atitudes sãs, quando tomamos, né? Então, eu acho que isso vai provocar uma reação daqueles que são mais narcisistas, mais megalômanos, muito forte. E uma reação de alívio em todos aqueles que admitem que têm problemas. Não, mas também uma situação de alívio naqueles que são muito narcisistas. Sim. E pensam que são perfeitos. Porque vocês imaginam, né, o esforço que o indivíduo tem que fazer para ter uma máscara boa. Isso. Ele doidinho, cheio de problemas e querer parecer são, como grandes presidentes aí no mundo todo, cheio de doença, né? Cheio de problemas terríveis lá no interior. Às vezes ele tem dificuldade até de falar, até de se apresentar, de dar uma orientação boa. Então tem que ter aquela máscara. Isso. Principalmente os americanos, né? Tem que ter aquela máscara, família maravilhosa, os filhos maravilhosos. Por isso que quando descobrem algum problema deles, muitas vezes eles se suicidam, Dr. Kepp, eles chegam a esse extremo. E inclusive eu acredito que muitas pessoas se aliviam dessa censura, dessa máscara, dessa tensão, indo ao cinema, por exemplo, e assistindo a dramas. Por exemplo, The American Beauty, aquele filme A Beleza Americana, mostrou como o americano é. Então isso provocou uma revolta de uma porção de gente e muita gente amou o filme porque se identificou com o que estava lá na tela
E como quem diz assim, então nós temos licença então para sermos doentes como nós somos. Que interessante, né? Todos somos doentes, podendo estar mais ou menos conscientes dessa situação. Agora, o que é cansativo, estressante e o que principalmente bloqueia a comunicação, falar inglês, é um esforço que o ser humano faz para dar uma ideia de perfeição. Se a pessoa deixar isso de lado, procurar se desenvolver através de uma ação boa, ela consegue recuperar um pouco do equilíbrio dela. E, consequentemente, consegue falar melhor inglês. Aliás, quando a pessoa, no processo terapêutico, melhora o elemento superior, que é a nossa vida psíquica, ela vai melhorar todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, na família, trabalho, o próprio ânimo dela, produtividade, saúde. É assim um processo terapêutico na Millennium, que é Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Se você quiser aprender mais e fazer esse processo de aprendizado terapêutico, entre em contato conosco pelo número que está na descrição do vídeo. Nós estamos abertos também nas férias. Além do inglês, ensinamos espanhol, francês, italiano, alemão, sueco, finlandês e português para estrangeiros. E os professores são psicanalistas ou psicossocioterapeutas. Eles são formados no método CAP, que é a trilogia analítica. Vem sim participar dessa grande transformação, de dentro para fora. Até a próxima. Tchau.